quando a gente fala época de vacas magras, que é a frase que ficou por causa do sonho do José, a época de vacas magras é a melhor época para ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando todo mundo tá mal e você tá bem, aquele seu dinheiro alavanca. Sim. Então você tem o que ninguém tem, então você está vendendo caro. A época que quebra na safra e não tem produto, não tem mercado agrícola, qualquer coisa, quem tem vai vender caro. Então a época de ganhar é na época da vaca magra, é na época da crise que você sai. Então a bolsa ela surge um pouco mais para frente já, dentro desse conceito de idade média, pensando assim, bom, eu tenho um cara que quer comprar, tem um outro cara que quer vender. Como é que eu encontro o outro? Como é que você cria mercado? Certo. Então você tem que ter um lugar físico que você vai e você apregoa. Você fala, eu tenho isso e quero vender. Certo. E o outro fala, eu tenho a necessidade de comprar e pago tanto. Então você tem a formação do preço num pregão. Ou seja, você apregoa. E aí as bolsas na Europa começaram assim, onde era um lugar, que, por exemplo, nos Estados Unidos também, que é a famosa Bolsa de Nova York, debaixo de uma árvore, numa praça, as pessoas se juntavam e apregoavam. Isso foi evoluindo, e essa é uma questão de idade, até eu sou velho o suficiente. Quando eu comecei, eu saí, acabei de fazer a Poli, que você estava falando da engenharia, né? E o banco foi me contratar lá para estudar mercado de capitais. Então é apregoar coisas no mercado, só que em vez de apregoar mercadorias que nem o mercado municipal, que é comida, você vai num lugar que vai apregoar coisas do mercado financeiro, capital. Então você chega nesse mercado e tinha lá, a gente chamava de bolsinha, ficava na Líbero Badaró, né? Tinha um pregão, então é uma sala grandona, um cara com uma lousa, giz, 2 andares, assim, um pé direito de 2 andares, você subia numa escadinha, o cara ficava lá em cima e ele ficava ouvindo as pessoas falando. E elas apregavam mercadorias, então apregava o preço do algodão, o preço do café, o preço, mais tarde, do álcool. Mas não tinha as televisões? Era numa lousa? Era numa lousa. Era uma lousa. Mas você não pegou essa época? Eu peguei. Pegou. Eu peguei. Que bacana. Então que o cara falava, e na mesa, que era onde a mesa de negociação, o pitch, que o pessoal chama depois, tinha um monte de telefone. Telefone normal mesmo, aqueles telefone antigo, né? Sim. E aí então, de discar, assim, né? E aí então uma pessoa que está em casa, ou está num lugar qualquer lá para comprar, ele ligava para uma corretora, a corretora ouvia aquele preço, eu estou disposto a comprar, vamos supor aqui, ouro. Dá um número qualquer, não tem nada a ver com o mercado de hoje, só ficar fácil. Quero comprar ouro a 100. Aí então ele ligava lá na corretora, a corretora ligava para o pregão, o operador que estava lá sentado em volta daquela Corberi, que o pessoal chamava, que é uma mesa vazada grandona assim, ele pegava o telefone e falava, o fulano quer comprar, sei lá, 10 contratos de ouro, cada contrato 250 gramas, a 100. E aí então ele apregoava, compro a 100, compro 10 a 100, compro 10 a 100. E aí no outro lado tinha um outro cara que ficava falando, tem aqui um cara comprando a 100. Aí um vendedor sabia daquele preço e falava, eu vendo a 105. Aí aparecia a mesma coisa pelo telefone, vinha uma outra corretora, ele falava, venda a 105, compra a 100, venda a 105, compra a 100. Até que um resolvia subir, outro resolvia baixar e fechava o negócio. E quando fechava o negócio, o cara na lousa escrevia lá, 10 contratos de ouros vendidos a 100. Que bacana. E hoje, é muito louco pensar nisso, porque hoje com a tecnologia, imagina, você tem que ficar acordado para saber como é que está o mercado na China, né? E o cara fica 2 horas... Mudou muito, né? Porque hoje é muito rápido. Mas conta só para mim, você que foi e é do mercado financeiro, quem é que ganha dinheiro? Você já deu um pouco do caminho das pedras, no momento da crise. Mas... hoje a gente vê nos TikToks da vida, tem muita gente falando sobre finanças e eles falam dos tubarões. São, por exemplo, no mercado de criptomoeda, né? Eles dão as cartas, compram muito aqui, ou, por exemplo, o Elon Musk vai lá e compra um monte de criptomoeda, muda muito o mercado. Quem detém esses grandes valores, são eles que dão mesmo as cartas, ou um pequeno investidor pode, se estudar um pouco, ganhar um dinheiro? Boa pergunta aqui. Bom, eu fiz muito tempo esse negócio, aliás, quando eu fui vizinho da Bolsa, eu que, na minha época, mas era minha responsabilidade lá, né? Fui eu e mais gente, que terminamos com o pregão Viva Voz, esse que eu acabei de falar. Certo. Acabou e virou tudo tela, virou tudo computador. Eu lembro daquelas imagens que a gente via um monte, mas nem isso não tem mais, né? Não tem mais a pessoa falando, agora é só o computador e não tem um ambiente silencioso, né? Então começou
Aqui no Brasil, a gente que acabou com o pregão Viva Voz da BMF, que fazia esse contato da bolsinha aí que a gente falou. Então, voltando para sua pergunta, que é muito interessante. Existem alguns tipos de pessoas no mercado. Então, o primeiro deles é o comprador ou o vendedor que precisa daquele produto. Então, é bem mais fácil explicar com mercadorias, né? Que, como eu falei, do algodão, do café. Então, tem lá um produtor de café. Então, ele tem uma fazenda, ele tem os pés de café lá plantado, ele tem a época da colheita e ele sabe qual que vai ser a produção dele. Então, ele estima quanto ele vai ter que vender e ele tem um tempo em que ele pode entregar. Então, ele chega na época da safra lá e ele quer vender. Ele não está especulando, ele não está querendo brincar com a bolsa. Ele tem um produto, ele precisa achar um comprador. E o lugar onde ele acha o comprador é na bolsa. Então ele vai lá e fala, eu vendo 100 sacas de café. Então, e apregou o seu preço. Aí tem que ter o comprador. O comprador, normalmente, é o cara que quer café. Então, a torrefadora, a exportadora de grãos, ou o grande cliente de varejo, lá um supermercado, qualquer coisa assim, ele é o comprador de café. Então ele vai lá também e fala, eu compro. Então fica um cara querendo vender 100 sacas e um cara querendo comprar, vamos supor, 20 sacas. E fica aquela... Não tem a formação do preço, porque tem só um grande comprador e alguns grandes vendedores. Então o preço fica travado, não tem liquidez. Aí para dar essa liquidez tem que ter um monte de gente pequenininha que fala, eu compro uma saca. E eu compro uma saca a 98. Então, eu estou vendendo a 100, mas eu compro a 98. Então, essa liquidez vem de pessoas que estão especulando. Mas isso a gente está falando de bolsa de mercadoria ou está falando de ações de empresa igualzinho. também? É igual. É então, igualzinho. Eu dei um exemplo. Ah, tá. Eu tenho ações da Petrobras, eu tenho alguém que vai lá e fala, eu vou comprar muito, né? E aí, de repente, esse valor ele cai, né? Porque a pessoa comprou muito. Não. Desculpe. Deixa eu refazer para a Petrobras, talvez fique mais fácil, né? No mercado acionário é igualzinho. Só que em vez de ele vender café, ele está vendendo a ação de uma empresa. A primeira vez que está vendendo, quem vende é a empresa. Então a Petrobras, ela emite ações. Certo. Isso é o IPO. Ah, tá. E que hoje está muito famoso aí. Vamos lançar o IPO que teve, salvo engano, o Nubank lançou esse tempo atrás. Aí. Já há algum tempo. Então, IPO em inglês é Initial Public Offering. Então, é oferta pública inicial. Certo. Então, a oferta pública inicial é a primeira vez que a empresa está publicamente ofertando ações. Então, ela fala, olha, eu tenho aqui um projeto de construir uma fábrica, de mobilizar um mercado, de desenvolver um novo produto, e para isso eu vou precisar de 100 milhões. Eu estou procurando acionistas, sócios que queiram investir comigo. Então, o dinheiro mais barato que existe é o dinheiro do sócio, porque ele não cobra juros, corre o risco, Sim. Então ele é sócio. Então, ela vai lá na estrutura do mercado de capitais, aí tem um monte de coisa no meio aí que eu posso explicar depois, que ela prepara essa rodada de negociação, que ela vai dizer, olha, eu estou vendendo as ações, no caso da Petrobras aqui, para expansão, para isso, para aquilo, então tem que fazer um book desse tamanho explicando tudo o que vai acontecer, por que vai fazer com o dinheiro e tal. Todo mundo analisa e fala, eu quero comprar essa ação. Estabelece lá o preço, tem uma maneira de estabelecer o preço, e então é lançada na bolsa como uma oferta inicial. Esse é o mercado primário. Ou seja, uma empresa está vendendo ação e ela faz uma rodada de negociação, ela tem literalmente conversas, reuniões com um monte de gente, explica. Os analistas pensam, falam, eu compro essa ação nesse preço. Então aí tem o IPO. E aí saem as ações, ou o follow-on, que é a continuação dos IPOs. A IPO é a inicial, ela pode continuar emitindo depois. Aí, quando esse cara que comprou tem as ações... Ele é dono das ações. O dinheiro foi para a Petrobras ou para a empresa que vendeu e ela usa para fazer aquilo que ela tem que fazer. E ela tem que dar prestação de contas para o mercado. Quem controla isso é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, dizendo, olha, o dinheiro que eu peguei eu fiz isso, fiz aquilo. Então é o balanço, o balancete, as informações de fato relevante, que a empresa tem que ficar falando para prestar contas do que ela fez com o dinheiro que ela pegou emprestado. Só que eu comprei aquela ação, agora não é mais a empresa que é dona, sou eu. Certo. Então eu vou no mercado secundário. Ah, tá. E o que todo mundo conhece é o mercado secundário. Ah, tá.
E agora você chegou onde eu conheço também, entendi. O pregão que está lá é um monte de gente que tem ação na mão. Certo. E está falando, eu quero vender essa ação. Quando eu estou comprando numa corretora, eu posso estar comprando de uma ação que você tem do Banco do Brasil. Isso. Eu estou comprando de você, não estou comprando do Banco do Brasil. Ah, legal. E às vezes a pessoa fala, não, estou comprando do Banco do Brasil. Não, estou comprando de uma pessoa que tem e está vendendo. E está vendendo. E aí a Bolsa faz essa intermediação. Que legal. E aí os outros todos que tem o seu preço marcado por aquele último negócio. Por isso que a Bolsa tem que ser apregoado, tem que ser um negócio aberto, transparente, que todo mundo sabe quem comprou, quem vendeu e qual foi o preço que saiu. E ela todo dia publica isso. Então, se o Banco do Brasil tem lá, de novo, números fictícios, tem lá 1 milhão de ações emitidas, todo dia negocia lá 10 mil, 20 mil. De novo, não é esse o número do Banco do Brasil, é muito mais que isso. Mas só para dar um exemplo, ele vai ter 1%, 0,5%, vai depender da empresa, do free float, que o pessoal chama, né? Que é o quanto de ações estão livres para negociar. Aí então eu tenho 1 milhão de estoque e tenho lá 100 mil, 200 mil sendo negociado aquele dia. Aquele preço que efetivamente foi negociado, então eu vendi a minha para você e você comprou e pagou, eu peguei o dinheiro e você pegou as ações. Mas todos os demais que não fizeram nada, o preço da ação está marcado por esse negócio. Ah, tá. Então ele calcula qual o valor do estoque, qual o valor do valor da empresa, o valor de mercado da empresa, através do último negócio que sai. Tem grande liquidez, tem pouca liquidez, tem ação que negocia toda hora, como a Petrobras e Banco do Brasil, tem ação que negocia de vez em quando, que tem baixíssima liquidez. Mas o princípio é o mesmo. E na Bolsa é o lugar onde se encontram essas pessoas. Quem quer comprar, quem quer vender. Agora, essa intervenção desses que eu chamei aqui de tubarões, para quem vai investir num, digamos, longo prazo, não sei, 5 anos, 10 anos, não influencia tanto? Então, por isso que eu disse, tem vários tipos de operadores, né? Tem o vendedor e o comprador final, que é, no caso que eu estava falando do café, ou agora da Bolsa, é a empresa que está vendendo, né? E alguém que é um fundo que falou, meu filho nasceu, eu vou botar dinheiro nesse fundo, vai ter ação da Petrobras, fica aí até ele fazer a faculdade. Então, esse cara vai comprar e guardar. Ele vai ficar quietinho com a ação lá, esperando que aquela empresa valorize, pague dividendo, e ele vai vivendo dos dividendos. Tem um outro que só faz isso. Ele fica pensando, essa empresa aqui vai fazer um IPO. O preço que ela está vendendo é barato, porque ela é uma boa empresa. Ela faz uma análise técnica. Mas é um trader. E aí, então, ele faz trading. Ou day trading, que é o day trader, né? Então, trader é o negociador, day trader é que faz negociação no dia. Ele compra e vende, compra e vende, compra e vende. Então, esse day trader, ele vive de fazer pequenos negócios com grandes expectativas de oportunidade de curtíssimo prazo. Por isso que ele dá liquidez. Por isso que o day trader, que é o que a gente chama de especulador, é um termo que tem uma conotação negativa, mas ele é muito positivo. Porque o especulador, ele lubrifica o sistema. Tem um grandão querendo vender um lote grande. Tem um outro comprador querendo comprar um lote pela metade, mas só no preço dele. E no meio desse pessoal, tem um monte de traders que ficam comprando pequenininho e vendendo pequenininho e vai dando liquidez. Então, quanto mais gente participa, mais fácil de vender. Liquidez é o sentido líquido mesmo. Quando você empoça, né? Tem bastante água ali, tem muita liquidez. Quando não tem ninguém, você tem um ativo que ninguém quer comprar. Então, por exemplo, você comprou uma pulseira de ouro, trabalhada lá para uma joalheria tal. Para vender isso, é muito complicado. Porque tem que ser alguém que queira aquela pulseira, que acha que aquela joalheria fez um bom trabalho e que queira comprar aquele objeto. Agora, se eu tenho uma barra de ouro, que tem 250 gramas de peso, que é o tamanho padronizado do mercado, e ela está custodiada num banco, está num cofre de um banco, e eu tenho esse recibo dela ali, digital, uma barra de ouro é igual para todas as outras barras de ouro. Então tem liquidez. Entendi. Mas, Paulo, nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de ações, né, é muito pulverizado, muita gente investe. No Brasil, agora que está crescendo mais, né? A Bolsa, acho que atingiu, não sei, 2 milhões, mas antigamente, até pouco tempo atrás, não tinha 500 mil, enfim. Como é que a gente acerta? Porque vai começar a estudar, aí tem lá análise técnica, fundamentalista. Como é que, com pouco estudo, a pessoa fala, não, eu vou acertar, pega um cara que já está investido e pega 3, 4, 5 ações que ele fala, não, vou deixar por 5 anos, 10 anos, para não errar e não perder dinheiro, ou é só aproveitar o tempo das vacas magras? Como é que eu acerto? Então, tem vários participantes de mercado. O que eu acabei de escrever do day trader é o que a maioria das pessoas não deve fazer. Porque para ser um day trader, você tem que ter um sangue frio. O segredo é tão básico e tão simples quanto esse.
comprar na baixa e vender na alta. Óbvio. Então eu tenho que comprar quando está todo mundo vendendo e eu tenho que vender quando está todo mundo comprando. Porque para comprar na baixa significa que o preço está caindo. Se o preço está caindo é porque tem um monte de gente vendendo. Então eu vou ter que comprar quando está todo mundo vendendo. E eu tenho que, para ganhar dinheiro, vender quando está todo mundo comprando, porque todo mundo está comprando, o preço está subindo. Agora, o óbvio que eu acabei de dizer é o antirracional. Porque quando está todo mundo vendendo, eu fico com medo de comprar. Está todo mundo vendendo, o preço vai cair. Aí eu compro e amanhã cai, e eu fico morrendo de medo. E quando está todo mundo comprando, eu falo, vou esperar mais um pouco. Então a lógica das pessoas é ir com o efeito manada. Ele não compra quando tem que comprar, não vende quando tem que vender. O que acontece? Ele perde dinheiro. Entendi. Então a capacidade da pessoa de fazer day trade isso não é inteligência. Isso é uma habilidade. Tem gente que tem o sangue frio e a isenção de entender quando ele entra, quando ele sai. A maioria dos mortais não tem nem tempo e nem estrutura para isso. Porque é óbvio que esse cara tem que ficar debruçado no mercado, olhando, analisando, pensando e vivendo. Agora sim, agora não, faço ou não faço. Então eu vivi essa vida há muitos anos, eu conheço bastante esse assunto. Mas para o investidor comum, se ele vai falar, não, eu vou pegar 5 empresas aqui e vou investir porque eu acho que são sólidas, eu estudei um pouco, ou ela tem aqueles empreendimentos também que a gente fala que você investe no fundo, né? Também, né? O que você diz para essas pessoas? Vai no fundo, vai algumas empresas que ele gosta? Boa. Isso é educação financeira, né? Então, como é que eu invisto o meu dinheiro? E nós vamos chegar, então, nas ações também. Então, o seu dinheiro, ele está dividido em algumas categorias. Tem aquilo que você tem que gastar com certeza no curto prazo. Então, amanhã você vai gastar, mês que vem você vai gastar. Todo mês você tem o seu orçamento que você vai gastar. Então você tem um dinheiro que você guarda no banco, mas que você vai usar. Tem um dinheiro que você vai guardar para comprar alguma coisa. São geralmente as coisas mais caras. Então você quer comprar um carro? Um carro é 70 mil, 80 mil, 100 mil reais. Então você tem que guardar alguns meses para poder comprar o carro lá daqui a 6 meses, 1 ano. E tem coisas que você vai guardar para o seu futuro, para a sua velhice, para a sua aposentadoria. Então o dinheiro vai ficar lá guardadão de longo prazo. Ou então, como os americanos fazem muito, aqui no Brasil nem tanto, seu filho nasceu, você começa a fazer uma poupança para a faculdade dele. Sim. Ou seja, daqui a 20 anos você vai usar aquele dinheiro. Então é dinheiro de curto, médio e longo prazo. Para cada um desses capitais, você tem uma estratégia de investimento. Ah, tá. Então, se você vai gastar o dinheiro daqui a uma semana, você não pode comprar ações. Porque você não tem certeza do preço. O preço oscila. E, de repente, você vai precisar do dinheiro numa hora que o mercado está ruim. Então, você tem que ir para uma renda fixa. Ou seja, você sabe qual é o resultado. O resultado é menorzinho, é um juro menorzinho, porque quanto mais curto prazo, menor é o juro, mas você vai ganhar aquele dinheirinho, ou seja, o seu capital não vai perder. É muito mais não perder o valor do dinheiro do que especular para ganhar. Para ganhar. Essa explicação foi muito boa porque, assim, no momento que a gente está vivendo isso, por exemplo, julho de 2022, a Selic vai estar aumentando. Então, o que a gente vê toda hora aí nos YouTubers da vida? É o momento de investir em bolsa? Olha, talvez nem tanto. A Selic está aumentando, renda fixa está dando mais. Se você tem esse critério de curto prazo, médio prazo, longo prazo, você já fala, não, para um médio prazozinho aqui, eu vou gastar, sei lá, dentro de 1 ano, vou para renda fixa, aí para aquele projeto de mais longo prazo, posso usar a Bolsa de Valores e deixar 5, 8, 10 anos. É isso. Que tem legal. um nome bonito, pessoal, usa, que é alocação de portfólio. Então, legal. Você tem que pegar o seu dinheiro e falar, eu tenho 100. Agora, como é que eu vou dividir esse 100? Bom, 20 eu vou gastar no curto prazo, então eu vou investir em coisas líquidas, ou seja, que dão um retorno rápido, e seguras, porque eu não posso perder. Sim. Eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma aposta, aí eu perco o dinheiro e não tenho dinheiro para viajar. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar dólar. Eu vou comprando dólar devagarzinho. Tenho dólar futuro lá na bolsa. Tenho a moeda no câmbio normal dos bancos. Então, você vai comprando dólar, porque você vai gastar dólar. Então, curto prazo. Médio prazo, você tem que pensar em, como eu falei, eu estou comprando uma casa, estou comprando um carro, estou investindo na minha indústria, minha empresa, meu negócio. São investimentos de alguns anos, né? Que você tem que entender como é que eu vou fazer. Então você tem que alavancar o seu dinheiro. Essa alavancagem vai para a renda variável.
é um mix de renda fixa com renda variável, porque renda fixa rende menos, renda variável rende mais, mas não tem a certeza, por isso que é variável. Longo prazo, com certeza renda variável, porque isso é histórico no mundo inteiro. O Brasil furou essa regra há muito tempo, mas agora está voltando para ela. O juro, ele sempre é menor do que a valorização do investimento de um negócio. Sim. Porque pensa assim, se eu tenho um negócio e eu estou fazendo qualquer que seja o negócio, eu estou dando exemplo da Petrobras lá, que é prospecção e exploração de petróleo. Então ela tem o negócio dela fazer petróleo. Se for melhor para a empresa, em vez de furar poço de petróleo e fazer refino, pegar o dinheiro e investir numa renda fixa, o que ela vai fazer? Ela vai parar de fazer petróleo e vai investir na renda fixa. Então, aí nessa hora que todo mundo vai para renda fixa, o juro cai. Tem um monte de gente aplicando, o juro cai. Aí chega uma hora e fala, sabe uma coisa? É melhor correr o risco de investir no meu negócio, eu prefiro investir em petróleo, que no longo prazo eu ganho mais. Ele vai fazer fábrica e tal. Então, a lógica da empresa é ganhar mais no longo prazo. Por isso, ações são um investimento de longo prazo. Você vai ter um retorno maior no longo prazo. Agora, você não sabe se vai ter uma guerra na Ucrânia, você não sabe se vai ter uma crise da Covid. Então, essas oscilações, se você precisa do dinheiro com uma data fixa, você não pode colocar em renda variável, você tem que colocar em renda fixa. Vai ter um evento muito bacana no dia 12 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, na Casa de Portugal. Das 8h30 da manhã até às 6 da tarde. Você que é empresário brasileiro, olha, fica muito atento. Já pensou você ter ali no seu cartão de visita Brasil, Portugal, se internacionalizar? É isso que eles fazem. E você vai ter acesso aos melhores, a nata aí do empresariado brasileiro e português, sobre marketing, questão jurídica, nacionalidade, como é que você se instala em Portugal, a partir de Portugal para a Europa. É muito bacana, tem um chefe que vai ter uma gastronomia bem bacana para você participar. Se você quiser participar, mesmo que você não pense em ir para Portugal, se internacionalizar nesse momento, vai participar do evento. Eles levam você para o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia e inovação na Europa e que fica em Lisboa, tem todos os anos. É muito legal, eu já fui. E dia 12 de agosto de 2022 eu te espero na Casa de Portugal para a gente confraternizar, entrevistar você lá e você fazer um network bem bacana. Se você colocar Atlantic Connection, tá aí para você ver. No Google, você vai lá na hora de adquirir o ingresso, coloca lá no cupom PODPortugal10, que aí você vai ganhar 10% de desconto, tá bom?